Todo mundo ligado. Olá, prezado estudante. Nós vamos falar hoje sobre decomposição vetorial. O que vem a ser a decomposição vetorial? Vou mostrar para vocês, inicialmente, como é que funciona, para depois a gente pensar em definição, cálculo e alguma coisa do gênero, ok? Acompanhe aqui uma situação bem simples. Pense numa criança com seus 3 anos de idade, puxando o seu carrinho de brinquedo. Ao mesmo tempo é um brinquedo, é um ariete, abre portas, espanta o gato, faz de tudo. Então, para isso, para puxar este carrinho, ele vai usar necessariamente um barbante. Esse barbante é amarrado ao carrinho, a outra extremidade fica na mão dele, e nesse momento ele está fazendo uma coisa que na física é chamada assim: aplicar uma força inclinada, aplicar uma força oblíqua. Perceba, uma única força. E pelo que a gente conhece até o presente momento da nossa cinemática ou da dinâmica, nós estamos trabalhando com forças sempre na direção do movimento. E essa é uma situação onde, se a gente parar para pensar bem, a gente tem uma força que existe em 2 direções. Uma parte dessa força, na verdade, deve seguramente atuar na direção do eixo X. E é por isso que ela vai ser responsável por mover esse carrinho para frente. Contudo, na direção vertical também uma parte dessa força deve estar atuando. É natural, porque a gente está vendo até o presente momento, nós vimos as técnicas para fundir 2 vetores em um único vetor e encontrar um vetor resultante. Pela nossa intuição, então, a decomposição vetorial é a operação inversa, onde a partir de um único vetor, que é o vetor f, que é uma grandeza vetorial, nós vamos criar outros 2 vetores, que seriam fx e fy, ok? Já que você está mais ou menos entendeu como é que funciona a coisa, vamos definir. Olha lá então. Por definição, a decomposição vetorial é a técnica que permite calcular as partes, que são na verdade chamadas na física de componente, de um vetor nas direções dos eixos cartesianos. Se você não lembra o que é o eixo cartesiano, lembra. O eixo x, uma direção. O eixo y, outra direção. O eixo z, nós vamos mexer uma vez na vida até na morte. Mas, para o 3º ano do ensino médio, ou na pior das hipóteses, para o 1º ano dos cursos de ciências exatas. Ok? Vamos avançar então e vamos colocar num contexto matemático. Então, repassando. Temos a força inclinada. Temos a direção horizontal e, acima de tudo, um fator importante. Nós temos que conhecer o tamanho da força e temos que conhecer a inclinação que ela exerce, ou melhor, que ele exerce em direção ao eixo horizontal. Ou melhor, vou falar de um português mais simples. Qual é o ângulo formado entre a força que vai ser decomposta e o eixo X. Ok? Então vamos colocar isso tudo dentro de uma estrutura para a gente poder pensar em proporções. E você vai ver que a componente horizontal, ou seja, a parte da força F em x, é chamada de Fx. A componente do vetor F na direção y é Fy. Como é que se calcula? Você vai ver que é a coisa mais simples do mundo. Todo vetor inclinado que nós quisermos levar para a direção do eixo x, basta multiplicar ele pelo cosseno deste ângulo θ. E toda componente vertical, basta simplesmente multiplicar o vetor F pelo seno do ângulo θ. Pronto. Executado isso, nós que sabemos calcular as componentes Fx e Fy. E aí, como é que fica? Parou nisso? Não. Vamos dar um exemplo bacana para a gente poder contextualizar isso. Olha lá então. Vamos calcular então as chamadas componentes retangulares. Opa, de onde tem essa ideia de retangular? Olha aqui. Um retângulo no qual nós inserimos a força F e as componentes Fx e Fy. Por isso a ideia de componentes retangulares. Então, calcular as componentes retangulares do vetor que representa a velocidade de um corpo que atua sob um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Consideramos então que para 30 graus o nosso seno vale 0,5 e o cosseno vale 0,87. Calcular então, levando em consideração que o módulo do vetor velocidade é de 80 km por hora. Tá bom? Simplesinho. Então vamos retomar. Carrinho, nosso vetor velocidade forma os 30 graus, esse é o nosso ângulo θ. E as componentes horizontal e vertical devem ser chamadas de Vx e de Vy. Bacana? Vamos lá. Calculando o vetor Vx. Pega-se o vetor original, que tem tamanho de quanto? De 80, está marcadinho aqui. Multiplica-se por cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus para nós vale 0,87. Ao multiplicarmos 80 por 0,87, encontramos o valor para a velocidade Vx de 69,6. Unidade para isso é km por hora lá. É km por hora aqui também, ok? Opa! Para componente vertical, Vy, a parte que deveria tecnicamente empurrar esse objeto para cima, tá? Ela deve ser para nós 80.
O seno para nós de seno de 30 graus é 0,5 e ao multiplicarmos 80 por 0,5 encontraremos seguramente 40 km por hora. Bacana? Gente, muito simples, muito tranquilo. Bons estudos, a gente se fala logo em breve. Um abraço.